Sociedade, agrupamento de seres que convivem em estado gregário e em colaboração mútua. Parece uma definição um tanto complexa, não? Mas não tem segredo. Se você vive e colabora com outro organismo da sua espécie, você é uma espécie social. Ninguém pode ser social sozinho. É isso aí, viver em sociedade não é uma exclusividade humana. Aliás, estamos longe de sermos bons nisso. Se você quer saber mais, é melhor perguntar para um entomologista. Um entomologista estuda insetos que têm uma peculiaridade. São invertebrados e supernumerosos. Estipula-se que 90% da vida animal da Terra sejam insetos. Isso significa uma coisa: a socialidade em insetos evoluiu tantas vezes de maneira independente que facilita entender o que significa viver em sociedade. Não que seja uma coisa fácil de estudar, mas temos tantas referências. A grosso modo, há 3 estágios, sendo que o terceiro estágio tem 3 degraus. Essa variação abrange desde a não socialidade à socialidade verdadeira. Só lembrando que nada disso é uma regra, são apenas generalizações feitas para facilitar o entendimento. Uma espécie pode ser solitária. Quando ela é solitária, os organismos não são tristes, eles são só solitários mesmo. Isso significa que um organismo encontra outro só para aquilo lá. Sim, reprodução. No segundo estágio, a espécie pode ser subsocial. Mas o que é isso? Não é nem solitária, mas não é social. É uma coisa meio estranha, sabe? Tem um cuidado maternal prolongado, mas ninguém se ajuda, não tem cooperação nenhuma, não tem divisão de trabalho. É isso aí. É no terceiro estágio que a coisa começa a ficar interessante. Uma espécie social tem o cuidado materno, com certeza. Além disso, pode ter divisão do trabalho e pode ter divisão no comportamento reprodutivo. Além disso, dependendo da estratégia adotada pelo organismo, pode haver sobreposição de gerações. Aqui a coisa já complica um pouco, porque quando uma espécie é social recentemente em sua evolução, todos os indivíduos são totipotentes. Ou seja, ninguém é limitado, todo mundo tem a mesma capacidade de forrageio, todo mundo tem capacidade reprodutiva, não tem nenhuma limitação física nem psicológica. Qualquer divisão existente é puramente arbitrária. É bem possível que a espécie humana esteja nesta etapa. O segundo degrau é composto de organismos primariamente sociais. Por exemplo, o ninho é fundado por uma fêmea, que dá à luz a filhas que compõem uma colônia com 2 castas. Uma parte da casta é formada pelos reprodutores e a outra é só de subordinados que ajudam no forrageio. Nesse caso, todo mundo tem a capacidade reprodutiva e também é possível passar de uma casta para outra. Esse tipo de divisão de casta não ocorre só em insetos, também é bem comum em diversos mamíferos. O último degrau é o eu social, o limiar conhecido da complexidade de uma sociedade. Há uma grande distinção morfológica da rainha e da classe trabalhadora. A classe trabalhadora perde a capacidade de reprodução. Normalmente essa categoria se manifesta na forma de colônia. Com o conceito de escada evolutiva fica mais fácil de entender a socialidade. Mas, afinal, temos evidências de como elas se manifestam nos genes e na expressão gênica? Um artigo de 2006 mostra evidências da estrutura genômica no surgimento da socialidade. Nas aranhas, a socialidade é considerada um beco sem saída, pois, apesar das vantagens a curto prazo, acabam a levar por uma alta taxa de extinção e diminuição na taxa de especiação. Das 40 mil espécies conhecidas, 23 são sociais e estão distribuídas ao longo de 11 gêneros. Das 23, 12 espécies são da família Theretidae. O estudo faz análises, segrega as espécies sociais e subsociais, que incluem cuidado materno, e conclui que a socialidade evoluiu ao menos 18 vezes de maneira independente. E ela geralmente surge quando há cuidado maternal associado ao endocruzamento e a taxa sexual direcionada ao maior número de fêmeas.
A taxa de surgimento é maior quando há os dois fatores e menor quando há apenas o cuidado maternal. Os genes são a base do comportamento. Sua presença é que deixa o ambiente ter um plano de fundo para agir. O artigo de revisão Co-Evolution of Genome Architecture and Social Behavior observou que a maioria dos artigos trazem uma visão unidirecional, onde estudam o gene que causa certo comportamento. Mas a natureza não é unidirecional, é bidirecional. A socialidade com certeza afeta a estrutura genômica. O artigo nos traz hipóteses vigentes sobre mecanismos moleculares que podem explicar o surgimento da socialidade. Ploidia. Ploidia é o número de vezes que o genoma se duplica. No caso, nós somos 2N, nosso genoma tem 2 vezes o seu próprio conteúdo, e encontramos um par de cada cromossomo. No entanto, ser 2N não é uma regra, apesar de ser bem comum em mamíferos. Sem querer exagerar muito, mas praticamente todas as plantas têm um número muito grande de cromossomos, graças a esse mecanismo. No caso da rã com garras africana, sua evolução e poliploidia, que é bem comum nos gêneros, tem correlação direta com os pulsos emitidos na vocalização para acasalamento. Supergenes. Loci íntimos com fenótipos relacionados se acumulam numa frequência genômica. Essa proximidade física no genoma faz com que haja ligação gênica, então a recombinação é reduzida. Os supergenes estão correlacionados com a longevidade da rainha, a estratégia reprodutiva e modo de dispersão e fundação de colônia em insetos eusociais. A seleção natural parece favorecer a ligação entre os genes de socialidade e dispersão. Na formiga de fogo vermelha, tem mais de 500 genes agregados, formando basicamente um cromossomo Y da socialidade. Parece que dessa vez o cromossomo Y deu certo. Número de cópias do gene. Funciona de maneira semelhante ao supergene, porém com um gene só. Não há evidências de sua influência na socialidade, mas estipula-se que esse tipo de alteração explica o espectro dos transtornos sociais. No aral comum, uma ave marinha, que se reproduz aleatoriamente, há um acúmulo de cópia nos genes relacionados à fisiologia e à plumagem. Mas se a reprodução é aleatória, o que explica esse acúmulo no número de cópias? No caso do peixe que se chama espadinha, há um gene ligado ao cromossomo Y que manifesta de duas maneiras suas estratégias reprodutivas. Quanto mais cópias desse gene, maior o tamanho do peixe. Quando o peixe é grande, ele corteja a fêmea para a reprodução. Mas, se ele for pequeno, além de ter um tamanho menor por causa da falta de cópias, ele tem outras alterações fisiológicas. Essas alterações permitem que ele faça uma cópula forçada. Duplicação do gene e expansão da família gênica. Apesar de parecer com o anterior, tem diferenças fundamentais. Quando o gene sofre duplicação, ele fica livre para sofrer mutações sem prejudicar a função original do gene. Essas mudanças normalmente incluem mudança de função, mau funcionamento, compensação de dose ou pseudogenização. A expansão da família gênica ocorre após esses genes duplicados sofrerem mutações, levando à diversidade de genes semelhantes e, quem sabe, futuramente, um supergene. Nesse caso, nós temos como exemplo a família de genes receptores odoríferos, bastante comum em insetos sociais e frequentemente duplicados em espécies sociais. A duplicação e a diversificação desses genes permite uma enorme especificidade no odor. E nas formigas, por exemplo, existem pelo menos 400 genes que podem ser correlacionados à odorização. As possibilidades são muitas e os mecanismos são complexos. Muitas coisas podem ser observadas de uma maneira ou de outra, mas não significa que elas possam ser testadas em laboratório. A genômica comparativa é curiosa, instigante e uma união dos estudos da genética e fisiologia talvez explique o porquê de muitas tendências e convergências evolutivas. A evolução ocorre em passos graduais, curtos, quase imperceptíveis, o que dificulta nos desvendamentos dos seus mistérios. Mas conhecemos seus mecanismos e temos o necessário para desvendar os detalhes. Um intelecto altamente abstrato.